O apóstolo Paulo escreveu a seu jovem protegido, Timóteo, com o coração cheio de preocupação e instrução. Timóteo foi encarregado de supervisionar a igreja em Éfeso, uma cidade movimentada e cheia de desafios. Paulo, em sua sabedoria, escreveu esta carta para equipar Timóteo para a tarefa crucial de liderar o povo de Deus. 1 Timóteo, portanto, serve como um manual para a liderança da igreja. Ele descreve as qualificações para líderes, a importância da sã doutrina e a conduta esperada dos crentes. Esta carta é tão relevante hoje como era naquela época, fornecendo princípios atemporais para guiar a igreja em cada geração. O coração de Paulo era ver a igreja florescer como um farol de luz em um mundo tenebroso. Suas instruções a Timóteo não eram meras sugestões, mas mandatos divinos para uma liderança eficaz. Esta carta é um presente para a igreja, uma bússola que nos aponta para a fidelidade e a piedade. Paulo começa abordando o papel dos bispos, frequentemente chamados de presbíteros ou pastores. O termo bispo enfatiza o aspecto de liderança e supervisão dessa função. Esses indivíduos são confiados com o bem-estar espiritual da igreja. Paulo afirma: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém aspira ao episcopado, almeja uma nobre função. O papel de um bispo não deve ser encarado com leviandade. É uma tarefa nobre, que exige grande responsabilidade e sacrifício. O bispo é chamado para pastorear o rebanho de Deus, ensinar a sã doutrina, refutar o erro e modelar o caráter semelhante ao de Cristo. É uma posição de imenso privilégio, mas também carrega o peso da responsabilidade perante Deus. Paulo então descreve as qualificações para um bispo, concentrando-se principalmente no caráter, em vez de carisma ou habilidades. Ele enfatiza que um bispo deve ser irrepreensível, o que significa que sua vida deve ser exemplar e acima de qualquer crítica legítima. As qualificações listadas nos versículos 2 a 7 pintam o retrato de um homem espiritualmente maduro, moralmente íntegro e relacionalmente saudável. Ele deve ser temperante, sóbrio, respeitável, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado ao vinho, não violento, mas amável, não briguento e não amigo de dinheiro. Essas qualidades não são meras sugestões, mas características essenciais de um líder piedoso. Elas demonstram o poder transformador do Evangelho na vida do bispo, tornando-o um exemplo digno para o rebanho seguir. Paulo coloca ênfase significativa na capacidade do bispo de administrar bem a sua própria casa. Ele afirma: pois, se alguém não sabe administrar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Essa qualificação destaca a importância da liderança no lar como um campo de treinamento para a liderança na igreja. A capacidade de um bispo de liderar sua família com amor, disciplina e integridade é um testemunho de sua aptidão para a liderança da igreja. O lar do bispo deve ser um reflexo do amor de Cristo e um modelo de valores cristãos. Seu relacionamento com sua esposa e filhos deve exemplificar o amor, o respeito e a submissão que caracterizam um lar piedoso. Seção 5. Diáconos. Servos da igreja. Paulo então volta sua atenção para as qualificações dos diáconos, uma palavra que significa literalmente servo. Os diáconos são chamados para auxiliar os presbíteros nos assuntos práticos da igreja, liberando-os para se concentrarem na oração e no ministério da palavra. Enquanto os bispos fornecem supervisão espiritual, os diáconos servem a igreja por meio de atos práticos de serviço. Eles devem ser homens de integridade, compaixão e dedicação, dispostos a servir às necessidades da congregação. Seu serviço pode incluir cuidar dos pobres e necessitados, visitar os doentes ou ajudar na logística das reuniões da igreja. Seu papel é essencial para o bom funcionamento e crescimento do corpo da igreja. Seção 6. O caráter de um diácono.
Semelhante aos bispos, os diáconos também são submetidos a um alto padrão moral. Paulo enfatiza que eles devem ser dignos de respeito, sinceros, não dados a muito vinho e não buscando lucro desonesto. 1 Timóteo 3:8. Suas vidas devem refletir o poder transformador do Evangelho, demonstrando integridade, humildade e um coração para servir. Devem ser homens de palavra, confiáveis e irrepreensíveis em suas negociações financeiras. Seu caráter deve inspirar confiança dentro da igreja. Eles são chamados para serem modelos de virtude cristã, demonstrando o amor de Cristo por meio de suas ações e interações com os outros. Seção 7. Esposas de líderes. Paulo também se dirige brevemente às esposas dos bispos e diáconos. Embora não declare explicitamente as qualificações para papéis de liderança femininos, ele enfatiza a importância do caráter e da conduta delas. Ele afirma que elas devem ser dignas de respeito, não maldizentes, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 1 Timóteo 3:11. Isso enfatiza a influência significativa que as esposas têm sobre seus maridos e a comunidade da igreja. Suas vidas devem refletir piedade, discrição e sabedoria. Devem ser mulheres de integridade, evitando fofocas e calúnias, e demonstrando confiabilidade em todas as áreas da vida. Seção 8. A importância da boa liderança. As qualificações descritas por Paulo destacam a importância crucial da liderança piedosa dentro da igreja. Os líderes são chamados para serem exemplos de caráter semelhante a Cristo, maturidade espiritual e liderança servidora. Suas vidas devem inspirar e encorajar a congregação a buscar a santidade e crescer na fé. Eles são encarregados da pesada responsabilidade de pastorear o povo de Deus, guiando-o em direção à maturidade espiritual e fidelidade. A saúde e a vitalidade de uma igreja são diretamente impactadas pela qualidade de sua liderança. Quando os líderes são caracterizados por piedade, integridade e amor, a igreja prospera e cumpre sua missão no mundo. Seção 9. Os perigos do orgulho e a necessidade de humildade. Implícito nas instruções de Paulo está um alerta contra os perigos do orgulho. As qualificações para a liderança não são uma lista de verificação para a ambição pessoal, mas um chamado à humildade e ao serviço. Os líderes devem ser cautelosos com a tentação de buscar posições de poder ou prestígio. Em vez disso, devem abordar a liderança com uma atitude humilde e servidora, reconhecendo que a verdadeira liderança é encontrada em seguir o exemplo de Cristo. A busca pela liderança para ganho pessoal levará inevitavelmente à ruína espiritual. A verdadeira liderança está enraizada na humildade, reconhecendo que toda a autoridade vem de Deus e deve ser usada para a sua glória. Seção 10. A base da liderança. Integridade. A integridade é outro aspecto crucial da liderança cristã, enfatizado em 1 Timóteo 3. Os líderes devem ser irrepreensíveis, o que significa que suas vidas devem ser caracterizadas por honestidade, transparência e retidão moral. Suas palavras e ações devem estar alinhadas, refletindo a verdade do evangelho que proclamam. Devem ser mordomos confiáveis dos recursos que lhes são confiados, evitando qualquer indício de impropriedade financeira. A integridade é a base sobre a qual a confiança é construída. Quando os líderes demonstram integridade inabalável, isso promove um ambiente de confiança e respeito dentro da igreja, permitindo que o evangelho floresça. Seção 11. Um chamado à liderança cristã exemplar. 1 Timóteo permanece como um lembrete atemporal do elevado chamado e responsabilidade da liderança cristã. É um chamado para examinarmos nossas próprias vidas, buscar a piedade e servir à igreja com humildade e integridade.
Sejamos chamados para ser bispos, diáconos ou simplesmente membros fiéis do corpo de Cristo. Somos todos chamados para refletir o caráter de Cristo em nossos lares, locais de trabalho e comunidades. Nossas vidas devem apontar outros para o poder transformador do Evangelho. Esforcemo-nos para viver vidas dignas do Evangelho, demonstrando o amor, a graça e a verdade de Jesus Cristo em tudo o que fazemos. Que nossas vidas inspirem outros a seguir a Cristo e experimentar a alegria de servi-lo.